Hoje começa o quadro A História de uma Lenda, que, por sinal, é o Capitão Estrela que está aqui comigo. E a gente tem tido muitos pedidos, todo mundo querendo saber da vida do Capitão, a velha geração, a nova geração que não conhece, quer ouvir as histórias dele. Então a gente resolveu criar esse quadro. O Capitão Estrela estava meio resistente, mas a gente conseguiu convencê-lo. E hoje começa o nosso quadro, A História de uma Lenda. E vamos começar falando como tudo começou, né, pai? Começar do começo, né? Isso, como o senhor começou a gostar de cavalo, como o senhor aprendeu, onde o senhor aprendeu? Então, eu comecei aprendi a mexer com cavalo de muito pequeno com meu pai, que meu saudoso pai, que não está mais aqui com a gente, tá no segundo andar. E ele tinha muito cavalo, né? Mexia com muito burro, muito cavalo, e daí eu comecei a andar a cavalo desde 5, 6 anos, que eu já montava a cavalo. E aí essa paixão que dura até hoje. E como que o senhor foi introduzido assim, no mundo do rodeio? Como o senhor começou a ir para o rodeio? Foi Então, ele que te ensinou também? O senhor foi sozinho? Como foi? Não, na verdade, o meu pai também era domador de cavalo e eu me inspirava muito nele, né, quando pequeno, mas a gente, por ser de uma família muito humilde, muito pobre, eu quis ganhar o mundo muito cedo e, na verdade, eu não comecei no rodeio. Eu fui toureiro antes de ser peão de rodeio, eu comecei nas touradas. E eu já com 12 para 13 anos, eu já estava já introduzido nas touradas, aquelas touradazinhas que vinham para os distritos, e a gente conheceu aqueles lugarzinhos menores todinhos, a gente estava toda semana, né, de mês a mês, a gente estava no lugar Raposo, Natividade, Porciúncula, Purilândia, Varriçai, Querendo, Urânia, né, pro lado de Campos ali, Morro do Coco e Tocos, a gente rodava muito nessa região, para aqui pro lado de Friburgo também a gente rodou bastante, e até alguns lugares em Minas. E eu entrei muito novo, né, o serviço do garoto era vigiar o pano para ninguém vazar, né. E daí, mas volta e meia, a gente dava uma entradazinha no bezerrinho mais leve, fui aprendendo. Aos 17 anos eu já era considerado um bom toureiro. Nunca fui um grande toureiro não, mas era um bom toureiro. Os companheiros gostavam de mim e a gente estava sempre junto nas arenas. Então, daí já fui conhecer o rodeio, já cá na frente, eu já tinha 20 anos quando eu conheci o rodeio de verdade, entendeu? E como que foi o seu primeiro rodeio? Então, eu sou nascido em Minas Gerais, né? Sou da cidade de Tombos de Carangola, que hoje é Tombos só, né? Tombos de Minas Gerais, e nasci lá para os anos 50, não vou falar quando, mas nasci lá nos anos 50, em Tombos, e vim muito pequeno para Itaperuna, fui criado em Itaperuna, e lá existia uma festa que deixou muita saudade, inclusive tem um grupo lá que fizeram, um grupo que eu dou até os parabéns, o pessoal das antigas, Itaperuna das Antigas, o pessoal, quando eu boto qualquer postagem lá, eles reclamam que não tem mais os rodeios, que sente muita falta dos rodeios, e eu, por eles, eu fiquei uma pessoa muito marcada dentro daqueles rodeios. Então, eu via o rodeio, começou lá em 60 e alguma coisa, o rodeio lá, eu via, mas não tinha coragem de montar. Eu ficava meio ressabiado de montar e perder aquela fama que eu já tinha de bom domador e tal, não queria montar. Até que com 20 anos eu resolvi desafiar um cavalo do Zé Baiano, tropeiro lá de Minas Gerais, e montei 2 ou 3 cavalos no mesmo dia, e daí ele me gostou, achou que eu tinha disposição para o rodeio, me convidou para acompanhá-lo para esse mundão afora. Daí que eu entrei em rodeio. Isso foi em 1974. Eu tinha 20 anos, e daí eu comecei a ir para o rodeio. De lá fui para o Rio, fizemos 2 ou 3 rodeios no Rio, fui para Janaúba, e rodei muito com rodeio, eu viajei bastante no Brasil. Agora tem uma coisa que chamou muita atenção no senhor, que eu acredito que isso também tenha deixado, que chamou mais atenção para deixar a sua marca, né? Que é o jeito que o senhor se veste. Como que o senhor começou a se vestir assim? E da onde que veio essa inspiração? Então, nos anos 60, né, 65, estava muito cotado os filmes americanos, né?
os filmes de faroeste americano. E os artistas naquela época, tinha muitos deles que se vestiam mais ou menos igual eu, Roy Roger, Rock Lane e Buffalo Bill, aqueles cowboys que começaram, né, desbravaram os Estados Unidos, fizeram as histórias deles. E eu ia muito ao cinema, né? Itaperuna tinha 2 cinemas, depois passou a 3, Monte Castelo e Cine Santa Luzia, e o outro que eu não me lembro o nome. Enfim, eu estava todo sábado, domingo assistindo o filme Faroeste. Aquilo me inspirou muito nas minhas roupas. E dei sorte que eu tinha uma costureira que também, que Deus a tenha, que era a minha mãezinha, que não era uma costureira profissional, era costureira caseira, mas eu desenhava, via lá no cinema, desenhava, escrevia mais ou menos no papel, até falando com ela, comprava o pano e ela fazia aquelas roupas igualzinha aquelas dos cowboys americanos. E daí eu me aperfeiçoei mais, depois passei para uma costureira, que minha mãe já estava já não enxergando muito bem, aí eu tinha outras costureiras, né? Inclusive teve uma que marcou muito, fez muita roupa boa para mim, a Elci Moreno, que é residente de Itaperuna, e eu quero deixar até um abraço para ela aqui, né, nesse primeiro dia nosso. Eu sei que ela vai estar curtindo isso lá, tá? Que é uma fã número 1 minha. E aí a Elci também fez muita roupa minha, eu desenhava, ela já tinha mais ou menos o estilo e fazia aquelas roupas. E daí eu vim e acho que isso foi muito bom, porque eu me destaquei entre os outros. Todo mundo andava com roupa comum e eu andava com roupa diferente. E ele chama atenção até hoje, por onde ele passa. A cidade que ele mora é uma cidade praiana, né? E ele anda assim, nesse estilo maravilhoso. Só nesse estilo. E onde ele passa, ele chama atenção. Muitas vezes as pessoas pedem para tirar foto, né? Porque acham bonita, acham diferente. Criança, principalmente, são os meus fãs número 1. Onde é que eu chego, tem uma criança apontando para a mãe, quem é. É o verdadeiro cowboy brasileiro aqui no Rio de Janeiro, né? Isso aí. Então, pessoal, hoje foi só uma pequena parte da introdução da história do Capitão, mas toda semana nós vamos decidir um dia. Provavelmente isso toda quarta, né? A gente programou para as quartas-feiras, né? Não está soltando isso nas quartas-feiras. E a gente vai espera, conta com o apoio de todos vocês para assistir, para dar like, para compartilhar, porque vale a pena. Nós aqui que somos de casa, a gente senta todo dia para ouvir, todo dia tem uma história diferente. E eu tenho certeza. Vai ter muitas histórias, pode acompanhar que vai ter muitas histórias. E eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito. Então, para fechar hoje, acho que poderia dar uma repicada no berrante, né? Eu acho que já está bom. A gente vai ter mais dias, se Deus quiser, para a gente estar contando muitas histórias do Capitão Estrela, que começou não como Capitão Estrela, começou como toureiro, depois começou como peão estrela e depois que passou a Capitão Estrela. Então essas histórias vocês vão ficar sabendo de tudo, como é que foi isso aí. Exatamente. Para a velha geração e para a nova geração saber a importância do rodeio, a importância do Capitão Estrela no rodeio do Rio de Janeiro, que foi um dos percursores do rodeio no Rio, né? Eu fui o primeiro rodar, a primeira companhia de rodeio, que nós vamos falar dela depois, não estou falando do peão estrela por enquanto, depois nós vamos falar no rodeio, né, a companhia foi a primeira do Rio de Janeiro. Eu estou muito lá atrás, 74 que eu comecei, aliás, 81 começou a companhia de rodeio. Então depois nós vamos falar dela, mas a minha foi a primeira do Rio de Janeiro. Então é isso, pessoal. Aguardem que na próxima quarta-feira nós vamos ter mais histórias com o Capitão Estrela. Muito obrigada e... eu queria também agradecer, né, vocês que vão estar aí assistindo e dando like pra gente. Os garotos mais novos vão estar mais ligados na internet e os mais velhos geralmente não mexem muito com essas coisas. Mas aí os garotos falam pro pai, o Capitão Estrela vai estar aqui no YouTube, né? Vai estar no YouTube. No YouTube e no Instagram. E no Instagram, entendeu? Então acompanha a gente lá, fala com o papai para acompanhar, porque eu tenho certeza que eu tenho muito fã aí, de 70, 80 anos, até mais do que isso, tá? Então vamos lá, vamos dar uma repicadinha no berrante para a gente encerrar por hoje e desejar muito obrigado a vocês, muito obrigado a Elaine, que é a minha entrevistadora oficial aqui. Obrigado, Elaine. Isso aí, pessoal. Tchau.